No vídeo passado eu conversei com vocês sobre quais são os melhores óleos para gente cozinhar, né? Utilizando, digamos assim, o que eu chamo de degraus, né, de temperatura na nossa preparação dos alimentos, para gente evitar, na verdade, desnaturar os óleos, né, em função das temperaturas que a gente usa. Mas como é uma pergunta que eu recebo bastante, né, o porquê que eu não gosto, né, dos óleos tradicionais, né, que são os óleos de canola, de girassol, óleos de soja, muitas pessoas hoje em dia já sabem, não, esses óleos são inflamatórios, não são bons para a saúde. Mas eu queria aqui também traduzir, digamos assim, numa linguagem bem simples, bem simplificada, para vocês o motivo pelos quais realmente assim eu não gosto desses óleos. Eu realmente assim peço para todas as minhas clientes excluírem, né, das suas dispensas, mas eu queria explicar para vocês de forma mais básica, né, o porquê que eu não gosto desses óleos, tá? Então eu queria falar para vocês de 2 itens específicos. Também tem um monte de outros, né, mas eu vou falar assim os 2 que eu acho que principais, que são bons e fáceis para a gente entender. Primeira coisa que eu quero que você pense, por exemplo, né, nesse aspecto, é o seguinte: canola, girassol, são flores, né? Então, você pode imaginar o tanto de processo químico, né, que você tem por trás, né, da transformação, né, de uma florzinha num óleo, né? Então, é como se fosse assim, eu quero que você imagine, põe uma flor, essa flor não é oleosa. É diferente de você pegar, por exemplo, uma oliva, você pegar uma azeitona, onde literalmente você espreme e você já extrai o óleo. Então é como se fosse, a azeitona já é oleosa por si só, então basta você espremer. Agora, se você espremer uma florzinha, se você espremer um girassol, o girassol não vai pingar óleo. Então, para você transformar essa flor num óleo, você vai precisar de uma série de, digamos assim, processos químicos de extração. Você vai ter um monte de substâncias químicas, de solventes que vão ser, digamos assim, que eles vão incluir neste processo para transformar algo que na verdade não é oleoso num óleo, né? Então assim, eu quero só que você imagine isso. Eu tô simplificando o processo, tá? Mas eu acho que é uma forma muito boa de você entender que você está transformando algo que não é naturalmente oleoso num óleo. Então você tem um processo químico por trás e muitas substâncias químicas envolvidas que não são boas para você. Não dá pra gente se enganar, tá? Então isso é um item. E o segundo item que eu quero falar para vocês é o seguinte: estes óleos, né, o óleo de soja, o óleo de girassol, o óleo de canola, o óleo de amendoim, eles são ricos num tipo de ômega, né, que é o ômega 6, né, que é, digamos assim, um tipo de ômega que a gente tem realmente assim com uma disponibilidade muito maior na nossa alimentação. Por que eu tô falando isso? Para você entender o seguinte: o nosso corpo, ele precisa, né, de uma proporção entre ômega 3 e ômega 6 adequada, que é no máximo assim, a cada uma parte vai de ômega 3, no máximo 4 partes de ômega 6. Se você tiver se a sua alimentação, né, se dentro do seu corpo você tiver uma proporção muito maior do que isso, então, por exemplo, sei lá, tem estudos que falam que realmente assim, na nossa dieta tradicional, a gente tem uma proporção mais ou menos de 1:20, né? Cada uma parte de ômega 3, você tem 20 partes de ômega 6. Até aí, o que acontece? Para você entender, quando existe um desequilíbrio muito grande nessa proporção de ômega 3 com relação ao ômega 6 dentro da gente, o nosso corpo, ele entra num estado de inflamação crônica. Então, assim, gente, não tem como discutir. É como se fosse o desequilíbrio entre esses dois ômegas, ele é um desequilíbrio que é inflamatório, que deixa as nossas células inflamadas. Elas não vão trabalhar da melhor forma que elas podem, tá? Então, assim, é preciso que você entenda digamos assim, o porquê que é danoso esse desequilíbrio. E aí, o que eu quero que você saiba? Na nossa alimentação, a quantidade de ômega 3 que a gente tem, infelizmente, é muito reduzida. As pessoas, elas
comem muito pouco ômega 3 no geral. E até depois eu vou dar uma dica, né, dos principais alimentos que são ricos em ômega 3. E o ômega 6, ele tá muito mais abundante na nossa alimentação no geral. Então é como se fosse, a gente já tem muito mais acesso ao ômega 6 naturalmente e muito menos acesso ao ômega 3 naturalmente, de acordo, né, com a nossa dieta. E aí, no meu ponto de vista, qual é o nexo de você incluir com frequência na sua alimentação óleos que são ricos em ômega 6 e que vão aumentar mais ainda este desequilíbrio, né, dessa proporção entre ômega 3 e ômega 6. Então, por isso que a gente fala que estes óleos são óleos que a gente chama de óleos inflamatórios, né, porque eles são muito ricos em ômega 6 e eles vão aumentar este desequilíbrio entre esta proporção de ômega 3 e ômega 6, tá? Então, além do processo de extração que eu falei para vocês, que é um processo que leva muitos produtos químicos, né? Estes óleos são ricos em ômega 6 e nós ingerimos poucos ômega 3, né? E ingerir mais óleos ainda mais ricos em ômega 6 vai aumentar esse desequilíbrio e vai deixar o nosso corpo em maior, digamos assim, num estado inflamatório a nível celular de forma mais constante, tá? Então, isto digamos assim, eu tô tentando traduzir um assunto que é super complexo, mas numa linguagem mais simples só para você entender. Então, são óleos inflamatórios, tá? E são óleos cheios de substâncias químicas no seu processo de extração. Então, por este motivo, realmente estes óleos, canola, girassol, soja, realmente são óleos, amendoim, né? São óleos que, para mim, eles precisam, né? Eles ser deixados de lado, serem riscados da nossa dispensa, mesmo que sejam realmente óleos muito mais baratos, mas eu acho que o preço, na verdade, que a gente pode pagar no futuro, se a gente continuar, né, no estado inflamatório, sem prestar atenção no estado inflamatório celular que a gente deixa o nosso corpo, o preço pode ser muito alto no futuro. Então eu acho que é um investimento que vale a pena, né? Eu acho que são itens que realmente assim você faz uma economia, na verdade, mas a sua saúde ela paga no futuro. Então eu acho que é algo que realmente assim vale a pena você prestar atenção, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem ou me escrever aqui nos comentários que eu também vou adorar te responder. Um beijo!